Temos o prazer de receber no estúdio, aqui da nossa RTV Notícias, na nossa sala de visitas, os vereadores Ademir Honorato, que está aqui com a blusa bege, mais clara, e o vereador Aldinei Potelec. O vereador Aldinei Potelec, porque é o líder do governo na Câmara de Vereadores, e o vereador Ademir Honorato, que é o relator da comissão de investigação, cuja etapa mais importante, uma das mais importantes, foi concluída ontem com a apresentação do relatório. E a gente vai falar um pouco sobre esse relatório. Vereador Ademir, obrigado, boa tarde. Boa tarde, João Paulo Mestre, a você e aos seus ouvintes. Obrigado pela presença aqui. Vereador Aldinei Potelec, obrigado pela presença aqui conosco. Boa tarde, João Paulo, boa tarde também às pessoas que acompanham esse programa. Bom, vereador Ademir, eu começo a lhe ouvir, o senhor apresentou ontem um relatório, né? Foi um relatório, tem 220 páginas, o senhor leu uma parte dele. Como é que o senhor define o relatório apresentado ontem em cima dessa investigação parlamentar? Pois bem, como eu comento desde o princípio, né, nós vereadores fizemos as leis, investigamos e buscamos quem, na verdade, quem faz e caça e dá a postura ao juiz, né? O juiz que faz essa parte aí. Então nós, nos cabeu o quê? Investigar, procurar saber, tirar todo o suprassumo dos assuntos, né? Teve relatório de vários documentos da PSW, de 500 páginas, que eles fizeram menor, assim por diante. Então, o documento que o município pediu para colocar, né? Então, assim por diante, foi um crescente, veio a denúncia, logicamente, do Ministério Público, que a própria Prev colocou lá, e nesse momento a Câmara aceitou também, fizemos o pedido da CI, ela foi aprovada e depois foi dado os encaminhamentos para o que aconteceu até o momento. Quando o senhor diz, cabe à Câmara de Vereadores, cabe ao juiz julgar. Condenar. A Câmara de Vereadores não teria, a partir da constatação de alguma irregularidade, encaminhar um pedido, por exemplo, de cassação de mandato? Olha, eu não vejo por esse lado. Até pode ter sim, pode acontecer. Uma denúncia externa vir para a Câmara e ter que ser votado isso. Se o relatório, por exemplo, não poderia concluir que o prefeito cometeu irregularidade e por isso estou pedindo a cassação do mandato do prefeito. Não poderia ser nesse sentido? Daí eu estaria cometendo uma irregularidade em sentenciando, certo? Porque quem tem, como eu falei, tem a vara da justiça, que ela é para isso. Ela que vai julgar as leis. O legislador ele faz as leis. Nós podemos, se vir para a denúncia, a gente discutir ela. Agora, não o mérito dela, né? Porque a cassação de mandato, o debate se dá no Poder Legislativo, né? Sim, na sequência, logicamente, se houver o caso. Se vir para a Câmara de Vereadores, ser o Judiciário mandar, no caso. Porque eu estou dizendo isso porque logo no início desse processo, o presidente da CPI, vereador Júlio Kaminski, chegou a dizer o seguinte: eu vejo existência de irregularidades, de improbidade e que permite ou que pode levar a Câmara de Vereadores à cassação do prefeito. Como é que isso pesou no seu ouvido e de que maneira isso influenciou no momento que o senhor fez o relatório? Olha, depois que eu escutei que eu fiquei sabendo dessa colocação dele, da mesma forma, teve mais 8, 9 vereadores que subiram à tribuna também para falar o contraditório. Então, ou seja, a posição do vereador Kaminski, que foi ele quem fez, pessoal dele, quanto os outros vereadores que colocaram a opção pessoal deles também em contrário, entende? Foi uma opção dos vereadores, o livre-arbítrio deles pegar e falar. Aí, de minha parte, eu tinha que ficar, na verdade, centrado e procurar saber, ficar sentado no assunto e não em opiniões. O senhor não tinha preocupação de que, se o senhor fizesse um relatório contundente, dizendo houve irregularidade, houve improbidade, as pessoas iriam dizer, olha aí, o Ademir fez o relatório como o presidente quis? Não tinha essa preocupação, não? Olha, as pessoas podiam pensar isso, mas só que na meu linha de raciocínio, início, meio e fim, eu queria apontar. Nós tivemos todas aquelas arguições ali que foram levadas aquelas pessoas para fazer os depoimentos. Todos eles disseram, e ali a gente cata certos pontos de cada um. Né? Então, ali foi fazendo aquele crescimento. Então, não tinha por que eu pegar e apontar diretamente. Então, assim, a gente monta as evidências e vai
colocando ela numa sequência, numa crescente, né? Aí, como tem as leis de improbidade, então, aí, como a gente oferece e mostra onde é que está a comprovação. No momento onde ficou comprovado, onde o presidente do Cristiumaprev não chamou o banco para reter o dinheiro, ficou comprovado, né? Ficou comprovado o porquê que o dinheiro tinha dinheiro em caixa e não foi pago, foi botar no documento para comprovar isso e, na verdade, ele dizia a mesma coisa que foi o trabalho da CPI pela não entrada do dinheiro. Então são vários fatores, essa sequência de assuntos que a gente foi pegando e alinhando uma a outra para ter esse resultado final. Vereador Aldinei Poterec é o líder do governo na Câmara de Vereadores. Não sei se o senhor já falou com o prefeito depois da apresentação do relatório ou não. O senhor é o elo, o senhor faz a ligação entre a bancada e o governo, naturalmente. Não sei se o senhor já tem a percepção do que o prefeito achou do relatório, ou o que o senhor particularmente achou do relatório enquanto representante do governo na Câmara de Vereadores. Bom, João Paulo, antes de mais nada, a Câmara ela fez o papel dela. Né? Um dos papéis da Câmara de Vereadores é fiscalizar os atos do Executivo. Então, a Câmara, quando instalou a CI, ela estava exercendo e exerceu o papel dela de fiscalizar, de ser a fiscalizadora dos atos do Executivo. Né? Isso é prerrogativa da Câmara. A partir do momento que nós ouvimos as pessoas nas oitivas, tanto o presidente do Cristiumaprev, a própria Patrícia, que foi a denunciante, que inclusive faz parte do conselho do Cristiumaprev, se eu não estou enganado, acho que a Patrícia hoje é a presidente, né? Do conselho do Cristiumaprev. Muda amanhã. Ouvimos o ex-secretário Gotuso, ouvimos o secretário Celito. Então, a Câmara fez o papel dela, que é de fazer o levantamento das informações, de ouvir as pessoas. Ficou muito claro, e nós já temos essa linha de pensamento, né, que existem atos que são discricionários do próprio Executivo. Né? E a Câmara não pode cercear esses atos do Executivo. Né? Isso é muito claro para todos nós, né? Que a Câmara ela levanta informações, ela não pode cercear os atos do Executivo, ela não pode julgar. Nesse momento de ouvir pessoas, de levantar documentos, emitir pareceres, aí você colocou na situação do vereador Júlio Kaminski como presidente da comissão, que em uma certa altura, ainda que nós estávamos ouvindo, juntando documentos, ele emitiu um parecer pessoal dele, mas eu acho que foi infeliz, eu não acredito que foi intencional por parte do vereador, mas ele foi infeliz em emitir uma opinião naquele momento, já dizendo que havia caracterização de improbidade, até porque quando se fala de improbidade, você está falando de um ato, por exemplo, de desvio de recurso, o que o relatório do vereador não apontou, e não teve, de fato, nenhum tipo de desvio de recurso, né? Intenção de cometer dolo, né, ao erário, também não aconteceu essa intenção de cometer dolo ao erário. Né? Então, existem questionamentos que aí a própria Câmara fez, né? Por exemplo, o vereador Júlio Colombo, quando o presidente da Câmara, por exemplo, no primeiro parcelamento do Cristiumaprev, aquele parcelamento de 200 vezes, pediu um parecer do Conselho, e o Conselho se manifestou dizendo que não tinha prerrogativas para falar acerca do parcelamento. Né? Então, nós vemos assim, várias ações que foram tomadas, que por um lado, repito, a Câmara fez o papel dela, que é fazer o levantamento das informações, e por outro lado, ficou muito claro para a gente que não houve nenhum crime cometido, que é diferente, eu até comentava hoje de manhã, crime é diferente de uma irregularidade. Uma irregularidade pode ser sanada lá na frente, o crime não, o crime tem que ser penalizado. Então, não houve crime. Ficou muito claro para a gente no relatório do vereador Ademir Norato que não houve crime apontado pelo relatório.
O senhor considera o relatório, diríamos assim, sob a sua avaliação, um bom relatório? Assim, ó, João Paulo, eu não tive acesso ainda ao relatório. Eu apenas acompanhei a leitura do resumo. Né? Nós só vamos ter acesso ao relatório na sexta-feira, a princípio, depois que o último vereador que pediu vistas, acho que é o Júlio Colombo, seria o último. Exato, o Júlio. Né? Ele vai entregar o relatório de volta, ele pode concordar com o relatório apresentado, ele pode construir um novo relatório, fazer um relatório paralelo. Só depois disso é que nós vamos ter os demais vereadores da CI, também os outros, vão ter acesso ao relatório final, digamos assim, que aí a gente pode ler com calma. Particularmente ontem, eu até comentei com o vereador Ademir, teve um momento do relatório que eu achei meio confuso e por isso que eu prefiro, nesse momento, esperar para ter o acesso ao relatório e ler totalmente o relatório para ver. Né? Tem algumas ponderações que eu poderia fazer, não vou fazê-lo agora, no momento certo, vou fazer ponderações com relação ao relatório do vereador. Né? Mas eu acho que a CI ela cumpriu o papel dela. Né, cumpriu o papel dela. Tivemos percalços no meio do caminho, que isso não é bom para nenhum lugar. Né? Não é bom, por exemplo, para o executivo, porque quando você fala de uma comissão de inquérito, de uma CPI, né, aquela coisa preocupa, mas o que? Né? E não é bom para a Câmara, de repente, cometer alguns percalços, porque daí vem aquela história, no final vira em pizza. E não é bom nenhum, nem para o outro lado. Eu digo o seguinte, nós não podemos, João Paulo, gerar uma instabilidade política na cidade. Por quê? Porque a cidade já passou por isso em outros momentos. E não foi bom para a cidade. Não é bom para a cidade não ganhou com isso, a cidade perdeu com isso. Então nós temos que ter muito cuidado justamente para não gerar esse sentimento de instabilidade, né? Porque hoje o governo, se você me perguntar, o governo Clésio Savaro, eu conversei com o prefeito Clésio, né? Ontem a gente conversou, o prefeito Clésio está preocupado em governar a cidade. Né? Nós estamos em metade do ano de 2019, tem muitas obras pela frente sendo dado ordem de serviço, muitas obras para serem inauguradas, para serem entregues. Então, a própria Câmara aprovou, tem tanto a obra do Fomplata, tem os financiamentos ali para pavimentações, né? Então tem muitas coisas a serem feitas, então o governo precisa se preocupar em governar a cidade, em fazer as obras que têm que serem feitas e tendo sempre o zelo com o dinheiro público. Vereador Ademir Honorato, o que acontece agora com esse seu relatório? Com que foi pelo todo o contexto, né? Agora, para amanhã, o Zairo entrega, né, a parte o Zairo pegou ontem o documento, pegou ontem, né? 48 horas, amanhã ele devolve, aí amanhã mesmo o vereador Júlio Colombo, ele pega o processo, sexta-feira ele entrega e protocola também, aí segunda-feira vai ser dia 5 às 13h30 a votação da escolha ou dos aí vai deles, né? Segunda-feira vai ter 3 relatórios lá então. Provavelmente, se eles fizerem, sim. Se eles fizerem, se cada um deles fizer o seu relatório. Sim. Alguém pode pedir vistas e olhar e não, tudo bem, devolve e pronto. Exatamente. Aí ele vai ser votado, escolhido qual que vai ser. E daí vai ser, às 5 horas da tarde, vai ser lido para conhecimento, porque a votação acontece dentro dos 7 integrantes da CI. Aí os 7 integrantes. Exatamente. Tá? Isso. O governo tem maioria já nesses 7, vereador Aldinei Potelec? Olha, a gente está bastante tranquilo, porque, como eu falei, né, o relatório, no momento da discussão, da discussão dos relatórios, né, como eu falei, tem algumas ponderações que é necessário fazer e que tem o momento certo de fazê-lo. Né? Eu acredito que os vereadores têm consciência de que, antes de mais nada, a cidade precisa avançar. A cidade não pode sofrer. O senhor acha que esse debate atrapalha o desenvolvimento da cidade? Atrapalha no sentido porque Vou dar réplica ao vereador Ademir causa uma certa preocupação, uma certa instabilidade, um certo medo, dependendo de como que as coisas são conduzidas. Né? Nós temos que tomar cuidado com isso. Como eu falei, a Câmara fez o papel dela, que é levantar, porque uma coisa é a questão técnica.
Outra coisa é a questão política. Nós temos que tomar cuidado, porque, particularmente, João Paulo, eu acho que essa CI, ela saiu da esfera técnica e passou muito, ela pendeu muito para a questão política. Foi naquele depoimento do presidente da Câmara? Um dos exemplos. Do presidente da CPI? Um dos exemplos é esse. O prefeito disse que a CPI foi muito mais política. Vereador Ademir, eu queria ler o contraponto disso também. Eu não vejo assim. Tudo que acontece no município ele tem que ser dado visibilidade e a comunidade tem que saber o que está acontecendo. Nós, como representantes, estamos lá para isso, certo? Então, assim, a Câmara de Vereadores ela é uma casa política. Não vou dizer, nós temos tudo santinho e tal. Não, lá só tem políticos lá dentro. Você tem pessoas eleitas, que são políticos profissionais e não profissionais, mas estão lá fazendo a parte que, na verdade, é dar visibilidade. É política. Então, não vamos brigar, não é política, é político sim. Somos políticos nessa casa e assim, como foi bem comentado, tivemos experiência já em outras épocas dessa instabilidade política, coisa e tal. Olha, aí cabe ao gestor, se ele tem capacidade de enfrentar, né? Porque os problemas só acontecem quando você realmente faz ação e reação. Se você faz alguma coisa, você vai ser cobrado pelo que você fez. Né? Mas então, assim, de mais a mais, política é política, quando vem tem eleição, tem, normal, daqui 5 anos vai ter, daqui 9 anos, assim por diante. Muito bem. Vou até fazer uma foto aqui para o portal. Deixa eu aqui, Sandro. Uma foto para o portal Fizemos o portal aqui. Vamos ficar famoso, então. Ficar famoso, exatamente. O vereador Ademir Honorato já é famoso, o vereador Aldinei Potelec já é famoso também, os nossos vereadores, aliás, muita gente acompanhando o trabalho do nosso poder legislativo em Criciúma. Vereador Ademir, obrigado pela presença aqui conosco ao vivo no RTV. Obrigado, hein? Sempre à disposição, quando chamado a gente vai estar aqui. Muito bem, é verdade, sempre chamado, esteve aqui o vereador Ademir, da mesma forma o vereador Aldinei Potelec, líder do governo. Obrigado pela presença aqui. Agradeço a oportunidade, João Paulo, e sempre à disposição. Muito bem.